Olá, meus irmãos, meus amigos, muito bem-vindo ao canal Ranieri Campos. Estamos aqui com o nosso estudo bíblico, o Evangelho de João, agora progredindo, chegando na quarta parte desse estudo, aonde tem por tema Conhecendo a Deus e a Sua Palavra. Eu estou animado com esse estudo porque ele reforça a nossa fé, ele fortalece o nosso coração espiritualmente. O Evangelho de João é o evangelho mais pessoal de todos. É o evangelho onde a gente vê nomes sendo citados, pessoas recebendo uma atenção muito especial de Jesus, né? Pessoas sendo tocadas, pessoas sendo vistas com a sua identidade, né? Com o seu jeito particular de ser. O próprio Jesus, sendo divino, valoriza essas coisas. E nós estamos realmente muito tocados por isso, né? Nossa palavra, nossos pensamentos, nossas ações, né? Vêm sendo influenciados pela palavra de Deus. Então, você que está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou Ranieri Campos, sou um bispo evangélico e tenho uma caminhada com Jesus, aí uma caminhada na fé há mais de 30 anos. E o nosso maior prazer, então, é compartilhar a palavra de Deus, é ensinar, fazê-la conhecida de todas as pessoas. Eu quero, de antemão, convidar você a participar desse estudo, colocar aí suas dúvidas, né? De repente, sua interação vai contribuir para a gente trazer temas, abordar assuntos que são importantes para você ou então que você gostaria de conhecer mais profundamente. Se isso é verdade, então escreve aí nos comentários e compartilha com seus amigos, seus familiares, manda aí para as pessoas que você gostaria de que conhecesse mais de perto a palavra de Deus e tivesse intimidade com as Escrituras. O próprio Jesus nos ensina que esse conhecimento das Escrituras traz uma mudança de vida, traz uma maior intimidade com Deus, né? Então, se você já faz parte do canal, então deixe o seu joinha aí, o seu legal. Se não, se inscreva. Aproveite, se inscreva, porque isso vai possibilitar que a gente alcance, né, mais e mais pessoas, influencie mais e mais pessoas nesse momento aí que nós estamos vivendo, todo o mundo, né? Essa crise de saúde sanitária, né? Que se gera, se manifesta também numa crise emocional, numa crise espiritual, né? Pessoas sofrendo, pessoas em pânico, pessoas aterrorizadas, né? Com medo da morte ou então do mal acontecer à sua família, e tudo isso, então a palavra de Deus tem resposta, tem consolo, tem encorajamento, é uma bênção. A palavra de Deus, as Escrituras sagradas são de fato um bálsamo para refrigerar a nossa alma. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 20 até o verso de número 34. Então, pega sua Bíblia, ou abre aí no celular ou no computador, onde seja, e vamos acompanhar comigo a leitura desse texto, tá bom? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é favor de quem eu disse: após mim vem um que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água.
E João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Vamos conversar com Deus. Agora vamos consultar a Deus a respeito da sua palavra. Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco e prepare nossa mente e a nossa alma para receber essas revelações. Então feche seus olhos, se você puder, se não apenas em seu coração, concentre-se e vamos conversar com Deus. Pai de amor, de misericórdia, de bondade, Pai querido, Pai carinhoso, Pai cheio de ternura, nós estamos em Tua presença, graças à Tua bondade, graças o Senhor Jesus Cristo, que nos comprou para Ti, que nos aproximou do Senhor, nos reatou como amigos de Deus e, mais do que isso, nos fez família de Deus, filhos por adoção por meio de Jesus Cristo. E o Espírito Santo que traz a palavra, a verdade, a revelação ao nosso interior, a nossa alma. Nós pedimos a tua ajuda, pedimos que tu brilhes sobre nós com o Espírito, nos trazendo entendimento, compreensão da verdade, de maneira que nós sejamos transformados para a maior glória do teu nome. É o que oramos. Amém e amém. Bem, meus queridos, como nós estamos já analisando há algumas semanas sobre os ensinamentos do Evangelho de João, podemos ver que ele tem como objetivo principal ensinar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus e que, crendo nele, temos vida em seu nome. Este é o objetivo principal do Evangelho de João, mostrar que Jesus é divino, que Jesus é Deus e que, portanto, salva o homem do pecado, salva o homem da condenação, salva o homem das suas tristezas, desgraças, misérias, salva o homem completamente. E aqui nós vemos o comecinho do Evangelho, testemunhos lindos, testemunhos maravilhosos acerca de Jesus Cristo. Estes testemunhos são dados pelo Batista, pelo profeta de Israel, o último profeta da antiga aliança e o primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista. Ele que tem um comportamento, uma vida, uma postura agradável a Deus, que é um homem sério, é um homem consagrado, é um homem reto, mas também um homem muito contundente, um homem que enfrenta, na verdade, os pecados de Israel e confronta-os, chamando-os a Cristo Jesus, chamando-os ao arrependimento, à mudança de vida e a uma entrega de si mesmos a Jesus. Este, a quem ele aqui declara que é o Cordeiro de Deus. Quando falamos de Cordeiro de Deus, nós precisamos entender o que João Batista tinha em mente. Como judeu, ele era acostumado a comemorar a Páscoa anualmente, como toda a nação fazia desde aquele dia, ou melhor, daquela noite em que saiu do Egito. Lembram? Deus disse a Moisés que era um mandamento perpétuo para os filhos de Israel, que deveriam comemorar a Páscoa. A Páscoa em hebraico quer dizer passar por cima, quer dizer desviar-se. Isso foi o que aconteceu com as casas, com as famílias que estavam dentro daquelas casas, aonde o sangue do cordeiro estava então aspergido, estava
melado sobre as portas, pintado sobre as portas, né? Porque Deus havia dito a Moisés e a todos os filhos de Israel que ainda eram escravos no Egito: vocês devem matar um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Vocês devem pegar o sangue, passar nos umbrais das portas, né? Hoje nas forras das portas, nas extremidades ali das forras das portas. E vocês devem se alimentar de pão sem fermento, de ervas amargas, tudo isso lembrando o sofrimento que viveram no Egito e lembrando também de ter uma vida de pureza, se afastando do fermento do Egito, que na Bíblia fermento geralmente significa a impureza, não é? A contaminação. Então este cordeiro que morreu, que teve sacrifício dele para que o povo de Israel pudesse ter a salvação, porque naquela noite, né, precisamente naquela madrugada, o anjo da morte iria passar sobre toda a terra do Egito, inclusive sobre a terra dos israelitas, dos hebreus, mas aquela porta cujo sangue estivesse ali, né, pintados umbrais, o anjo iria passar por cima, o anjo iria evitar aquela casa e assim não haveria morte, né? Isso tudo aconteceu lá no Egito e nós vimos que todos os filhos mais velhos dos egípcios morreram naquela noite. Todos os primogênitos morreram naquela noite. Todos quantos as casas não tinham o sangue, não havia o sangue pintado nas portas. Isto, claro, era uma forma de Deus anunciar o que Cristo iria fazer, né? Ele iria morrer como cordeiro e o seu sacrifício serviria de proteção e salvação aos filhos de Deus. O seu sangue afugenta a morte, afugenta o destruidor, afugenta a condenação. Aleluia, né? Esse é o principal significado das palavras de João quando ele diz: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Como nós já vimos, o pecado no singular representando todo o pecado, né? Não apenas algumas características ou algumas categorias de pecados, mas seja qual for a natureza do pecado como um todo, o sangue de Jesus nos purifica completamente. Amém, né? Como diz o próprio evangelista João, ele diz lá nas suas epístolas, né, que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, não é? E tem um hino antigo que diz: nos torna mais alvos do que a neve, né? Nos torna limpos, puros e agradáveis a Deus. Que maravilha nós encontramos, né? Alguém já disse que o sangue de Jesus é tão poderoso, mas tão poderoso que pode purificar, limpar até Satanás, todos os demônios, né? Se assim Deus o quisesse. Mas o fato é que esse sangue é poderosíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João dá mais um testemunho acerca de Jesus, apresentando-o como Filho de Deus, e aqui, num aspecto muito específico, a sua obra, a obra de redentor, a obra de substituto, porque é isso que o Cordeiro faz. O Cordeiro substitui o pecador. Então, todo o sofrimento, todas as pragas, todas as doenças, todas as condenações que eram para nós reservadas como justa punição aos pecadores, elas foram punidas em Cristo. Foram lançadas sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Isso para quê? Para que nós que cremos nele possamos receber toda a sua justiça, possamos receber todas as bênçãos dos céus. Como disse o apóstolo Paulo, né?
ele é a nossa redenção, justificação, glorificação. Ele é, na verdade, o sim e o amém de Deus para nós. Em todas as promessas de Deus, nós temos em Jesus o sim e o amém, né? É muita bênção recebida de uma vez só, é muita bênção recebida, né? Sem nenhum mérito, sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço da nossa parte. Isso sim é que é bondade de Deus. Então o apóstolo continua dizendo, é a favor dele, é acerca dele, foi sobre ele quem eu falei, eu vinha anunciando sobre ele. Na verdade, o que João está dizendo, todo o motivo do meu trabalho, todo o significado do meu ministério se resume nisto aqui. Mostrá-lo a vocês, apresentar este cordeiro a vocês, né? E é óbvio que aqueles que estavam presentes como judeus, né, como descendentes de Abraão, como filhos da aliança, conheciam muito bem o que João queria dizer com isto, né? Ele então, o João, o Batista, né, declara abertamente esse testemunho acerca de Cristo. E ele vai declarar algo muito especial, que eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando, não é? Claro que João conhecia Jesus, eles eram até primos por parte de Maria, não é? Havia esse parentesco muito próximo. No entanto, o que João está dizendo é que não o conhecia, não o identificava como o Cristo, como o Messias, né? É óbvio que em toda a existência de Jesus, sua infância, adolescência, juventude, né? Jesus era normal do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista social, né? Só que sem pecado, ele nunca pecou. Porém, não havia nada esteticamente, não havia nada espiritualmente da parte de fora, né? Como alguma auréola, alguma luz, algo que lhe identificasse ou algo que lhe diferenciasse das demais pessoas, né? A não ser o seu caráter santo, aprovado, limpo, seu amor perfeito, completo e imenso, não é? Mas João disse, então eu não tinha esse discernimento, eu não sabia quem era, eu sabia que eu tinha que anunciar a chegada desse Messias, deste Cordeiro, deste provedor, deste substituto. Mas aquele que me mandou pregar, aquele que me mandou anunciar essas verdades, ele disse, sobre quem você vir descer o Espírito, este é quem batiza com o Espírito Santo. E João disse, eu testifico disso, eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba, né? Que coisa maravilhosa, há tantas verdades aqui, há tanta revelação aqui, há tanto de Deus para nós aqui nessas palavras, né? Que nós podemos até suspirar e podemos até glorificar a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos desta experiência, desse testemunho de João Batista, que João, o apóstolo, registrou aqui no Evangelho. Bem, em primeiro lugar, eu quero destacar que João está dizendo o seguinte, olha, eu não o conhecia, não havia discernimento de quem era o Cristo, até que eu recebi do alto o sinal, mas eu vim batizando, porque o meu ministério tinha este sentido, né? E batizando em águas no sentido de trazer para o arrependimento, simbolizando a purificação, simbolizando a mudança de vida, não é? Um retorno para Deus, um comprometimento com Deus, um afastar-se do pecado, né? Para se achegar a Deus. Esse batismo com água trazia, na verdade, uma forma simbólica, né? Mas como João diz, do Deus Pai havia lhe falado
que o Cristo iria batizar com o Espírito Santo, o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é o que Jesus faz, é o batismo com o Espírito Santo. É o batismo onde Jesus regenera, ou seja, gera de novo, faz uma nova criação, um ser novo, um ser espiritual completamente novo. E agora, com todas as tendências e inclinações para Deus. Isso porque o Espírito Santo gera em nós. Aquelas palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é uma nova criação, assim como Deus criou Adão, criou Eva, assim também o Espírito cria um novo homem, uma nova mulher dentro de todo aquele que crer em Jesus, de todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador pessoal. Olha quantas maravilhas Deus faz. Isso por meio da fé, não é algo que Deus realiza como uma recompensa, não é um prêmio por um comportamento bom, por um comportamento ético, não é um pagamento pelo nosso trabalho, pela nossa obra, pelo nosso esforço, por qualquer tipo de serviço que fazemos a Deus, não, é graça, querido. Como a próprio texto diz aqui, Jesus veio trazer graça sobre graça. E esse batismo ele faz de dentro para fora, não é? Aquilo que o batismo em águas apenas representa, não é? Ele está simbolizando uma pureza ao lavar-se na água. O Espírito Santo faz por dentro, ele limpa a alma. Ele lava completamente o ser. Aleluia. Porque somente Deus pode fazer isso. O Espírito ele traz então uma purificação completa, perfeita da nova criatura que ele vem criar dentro de nós, que ele vem formar dentro de nós, nessa capa que é o nosso corpo, então, né? Aí há esse conflito, aí há esse drama todo, que é o novo homem dentro de nós, habitando com o velho homem que está ainda sujeito ao pecado, né? Ainda aquela luta nos nossos membros, como disse o apóstolo lá em Romanos, né? Luta contra o pecado, né? Luta contra a carne, o espírito que foi criado dentro de nós pelo Espírito Santo está então travando essas batalhas de Deus em nós para nos fazer cada vez mais a imagem de Cristo e agradáveis ao Senhor. Então, eu quero que você foque bem nisto, né? Que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E ele faz isso, queridos, olha, para a sua transformação, para a sua aproximação com Deus. Se você crer em Jesus, você vai receber do Espírito Santo em sua vida, que é apenas o começo. Esse recebimento do batismo é apenas o começo. Depois vem mais e mais e mais até que a sua alma é plenificada de Deus. O Espírito Santo vai operar sempre em você, sempre trazendo das experiências do céu à terra. Eu quero então que você guarde essas palavras. Guarde comigo essas palavras. Guarde comigo o efeito de se crer em Jesus. É receber a vida de Deus dentro da gente. Muda tudo. Muda as inclinações, muda as prioridades, mudam os pensamentos, mudam as escolhas, né? A forma como vemos o mundo. Tudo isso, querido, está disponível em Deus para você. Você que crê. E se você ainda não teve essa experiência de novo nascimento, essa experiência de receber o Espírito Santo, você pode fazê-lo.
Basta orar, basta abrir seu coração, basta crer. E Cristo o batizará com o Espírito. E Ele fará com que jorre dentro de você uma fonte inesgotável, uma fonte sempre a jorrar para a vida eterna, como nós veremos mais detalhadamente nos próximos capítulos. Eu quero mais uma vez orar por você. Só que neste momento eu quero orar convidando você a fazer uma entrega de sua vida a Jesus. Orar comigo, pedindo que o Espírito Santo venha sobre você, batizar você nele. Ou se você já é batizado, fazer com que você receba um enchimento, uma plenitude do Espírito Santo em sua vida. Querido Deus, neste momento, eu entrego minha vida a Ti, meu coração, minhas escolhas, todo o meu ser, todo o meu direito, minhas razões, o controle da minha vida, eu abro mão para que Cristo seja o meu Salvador e o meu Senhor e me guie neste mundo para a maior glória de Deus. Peço que me dês o Espírito Santo, junto com ele uma plenitude, um enchimento de sua vida, a fim de que nunca mais eu seja o mesmo e que eu esteja dentro do teu propósito, enquadrado na tua vontade. É o que eu peço, pela fé em tuas promessas, que dizem que Jesus Cristo batizará com o Espírito Santo. Em nome dele é que eu te oro. Amém. Amém. Querido, Deus abençoe você. Lembre-se dessas palavras e guarde no seu coração. Creia, porque há muito mais de Deus para você. Porém, esse é o básico, é o começo, é o fundamento. Tudo que for construído em Deus na sua vida tem que passar por isso aqui. Tem que passar por esse batismo com o Espírito Santo. E é o que eu desejo para você, uma vida abundante em Cristo. Deus te abençoe e até a próxima. Não esquece, dá o teu legal aí, o teu joinha, compartilha com outras pessoas para que essa palavra cresça, seja divulgada, se espalhe, ganhe o mundo. E compartilhe também com aquelas pessoas que você vê que precisam de Cristo, precisam de refrigério, precisam de consolo em seus corações. Outra coisa, bota aí também nos comentários as suas dúvidas, o seu testemunho. Como tem sido essa experiência de participar aqui com a gente? Coloca aí e eu vou responder você e a gente vai interagir, vai ser Deus na nossa vida. Aquele abraço. Fica com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.